Obras póstumas. Segunda parte. Capítulo 27.4. Constituição do Espiritismo. Comissão Central. Durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos, no estado de embriões, de uma multidão de focos, se dirigissem para um centro comum, a fim de serem aí examinados e cotejados, de sorte que um só pensamento presidisse a coordenação deles, a fim de estabelecer-se a unidade no conjunto e a harmonia entre todas as partes. Se não fosse assim, a doutrina se teria assemelhado a um mecanismo cujas rodas não se engrenam com precisão umas nas outras. Já o temos dito, por ser verdade incontestável, hoje claramente demonstrada, que a doutrina não podia sair, de um único centro, completamente estruturada, da mesma maneira que toda a ciência astronômica não poderia sair, inteiramente constituída, de um único observatório. Qualquer centro que tentasse erguê-la exclusivamente sobre as suas observações faria a coisa incompleta e se acharia, com relação a uma infinidade de pontos, em contradição com os outros. Se 1000 centros quisessem fazer cada um a sua doutrina, não haveria duas iguais em todos os pontos. Se estivessem de acordo quanto aos fundamentos, difeririam inevitavelmente quanto à forma. Ora, como há muita gente que atenta mais na forma do que na substância, tantas seriam as seitas quantas as formas diferentes. Somente do conjunto e da comparação de todos os resultados parciais podia resultar a unidade. Por isso é que era necessária a concentração dos trabalhos, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, it 51 e seguintes. No entanto, o que era de vantagem por certo tempo mais tarde se tornaria inconveniente. Hoje, que o trabalho de elaboração se acha concluído, no que concerne às questões fundamentais, que estabelecidos se encontram os princípios gerais da ciência, a direção, de individual que houve de ser em começo, tem que se tornar coletiva, primeiramente, porque um momento há de vir em que o seu peso excederá as forças de um homem e, em segundo lugar, porque maior garantia apresenta um conjunto de indivíduos, a cada um dos quais caiba apenas um voto e que nada podem sem o concurso mútuo, do que um só indivíduo, capaz de abusar da sua autoridade e de querer que predominem as suas ideias pessoais. Em vez de um chefe único, a direção será confiada a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições se definam de maneira a não dar aso ao arbítrio. Essa comissão se comporá, no máximo, de 12 membros titulares, que deverão, para tal efeito, preencher certas condições indispensáveis, e de igual número de conselheiros. Ela se completará a si mesma, segundo regras igualmente determinadas, à medida que em seu seio se derem vagas por falecimentos ou por outras causas. Uma disposição especial estabelecerá o modo por que serão nomeados os 12 primeiros. A comissão nomeará o seu presidente por 1 ano. Puramente administrativa será a autoridade do presidente. Ele dirigirá as deliberações da comissão, velará pela execução dos trabalhos e pelo expediente, mas, fora das atribuições que os estatutos constitutivos lhe conferirem, nenhuma decisão poderá tomar sem o concurso da comissão. Portanto, não haverá possibilidade de abusos, nem alimentos para a ambição, nem pretextos para intrigas ou ciúmes, nem supremacia chocante. A comissão central será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo, que nada poderá sem o assentimento da maioria. Suficientemente numeroso para se esclarecer por meio da discussão, não o será bastante para que haja confusão. A autoridade da Comissão Central será temperada e seus atos fiscalizados pelos congressos ou assembleias gerais, de que adiante falaremos. Para a comunidade dos adeptos, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa, as decisões, em suma, de um corpo constituído, representando opinião coletiva, forçosamente terão uma autoridade que jamais teriam, se emanassem de um só indivíduo, que apenas representa uma opinião pessoal. É frequente uma pessoa rejeitar a opinião de outra, por entender que se humilharia, caso se submetesse a essa opinião, e acatar sem dificuldades a de muitos. Fica bem entendido que aqui se trata de autoridade moral, no que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Essa autoridade será, em matéria de espiritismo, o que é a de uma academia, em matéria de ciência. Para o público estranho,
um corpo constituído tem maior ascendente e preponderância contra os adversários, sobretudo, apresenta uma força de resistência e dispõe de meios de ação com que o indivíduo não poderia contar, aquele luta com vantagens infinitamente maiores. Uma individualidade está sujeita a ser atacada e aniquilada, o mesmo já não se dá com uma entidade coletiva. Semelhante entidade oferece garantias de estabilidade, que não existe, quando tudo recair sobre uma cabeça única. Desde que o indivíduo se ache impedido por uma causa qualquer, tudo fica paralisado. A entidade coletiva, ao contrário, se perpetua incessantemente. Embora perca um ou vários de seus membros, nada periclita. A dificuldade, dirão, consistirá em reunir, de modo permanente, 12 pessoas que estejam sempre de acordo. O essencial é que sejam acordes no tocante aos princípios fundamentais. Ora, isso constituirá uma condição absoluta para que sejam admitidas à direção, como para de todos os que desta hajam de participar. Sobre as questões pendentes de detalhes, pouco importa que divirjam, porquanto a opinião da maioria é que prevalecerá. Aquele cuja maneira de ver for acertada, não faltarão razões boas com que a justifique. Se algum, contrariado por não conseguir que suas ideias predominem, se retirar, nem por isso deixariam as coisas de seguir o seu curso e motivo não haveria para se lhe deplorar a saída, pois que teria dado prova de uma suscetibilidade orgulhosa, pouco espírita, e que poderia tornar-se origem de perturbações. A causa mais comum de separatividade entre cointeressados é o conflito de interesses e a possibilidade de uns suplantarem os outros, em proveito próprio. Esta causa não pode existir, do momento em que o prejuízo de um em nada aproveitará aos outros, desde que todos são solidários e somente podem perder, em vez de ganhar, com a desunião. É esta uma questão de minúcia prevista na organização. Admitamos que entre os membros da comissão haja um irmão falso, um traidor, que os inimigos da causa tenham ganho para si, que logrará ele fazer, não dispondo senão do seu voto nas decisões? Suponhamos que, por impossível, toda a comissão enverede por mau caminho, e aí estarão os congressos para reconduzi-la à ordem. A fiscalização dos atos da administração pertencerá aos congressos, que poderão decretar a censura ou uma acusação contra a comissão central, por infração do seu mandato, por violação dos princípios estabelecidos, ou por medidas prejudiciais à doutrina. Por isso é que se apelará da comissão para o Congresso, nas circunstâncias em que se julgue que a responsabilidade da primeira está gravemente comprometida. Sendo os congressos um freio para a comissão, na aprovação deles aure esta última novas forças. É assim que o chefe coletivo depende, em definitivo, da opinião geral e não pode, sem risco para si próprio, afastar-se do caminho reto. Serão estas as atribuições principais da Comissão Central. Primeiro, cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação, manter-lhe a utilidade, pela conservação da integridade dos princípios firmados, prover ao desenvolvimento de suas consequências. Segundo, o estudo dos novos princípios, suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Terceiro, a concentração, em seu poder, de todos os documentos e informações que interessem ao Espiritismo. Quarto, a correspondência. Quinto, a manutenção, a consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos e as sociedades particulares dos diversos países. Sexto, a direção da revista, que será o jornal oficial do Espiritismo e à qual se poderá juntar outra publicação periódica. Sétimo, o exame e apreciação das obras, dos artigos de jornais e de todos os escritos que interessem à doutrina, e a refutação dos ataques, se aparecerem. Oitavo, a publicação das obras fundamentais da doutrina, nas condições mais favoráveis à sua vulgarização, a elaboração e publicação das de que daremos o plano e que não teremos tempo de executar em nossa atual existência, a animação de que precisem as publicações que sejam de proveito para a causa. Nono, a fundação e conservação da biblioteca, dos arquivos e do museu. Décimo, a administração da Caixa de Socorros, do dispensário e do retiro. 11º, a administração dos negócios materiais. 12º, a direção das sessões da sociedade. 13º, o ensino oral. 14º, as visitas e instruções às reuniões e sociedades particulares que se colocarem sob o seu patrocínio. 15º, a convocação dos congressos e assembleias gerais.
Estas atribuições os membros da comissão as distribuirão entre si, conforme a especialidade de cada um, sendo eles, se for preciso, assistidos por certo número de auxiliares ou de simples empregados.